Olá, sejam bem-vindos ao canal Monitoria Universitária. Eu sou o Emerson Isidório e hoje nós vamos resolver o exercício 1 do capítulo 2 do livro de Mecânica Estática para Engenharia do autor Hibbeler. Então vamos ao enunciado. Determine a intensidade da força resultante F1 e F2, né? E sua direção no sentido anti-horário a partir do eixo X positivo, né? Então vamos lá. Você observa que nos foram dadas três forças, né? F1, F2 e F3. O que eu vou fazer com F3? Nada. Não devo fazer nada com F3. F3 não vai entrar no meu cálculo. F3 só está aí para te confundir, tá? Está aqui só para trazer a discórdia no seu raciocínio, tá? Então, eu vou utilizar só F1 e F2. Quando ele fala assim da sua direção no sentido anti-horário, a partir do eixo X positivo, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, eu tenho um vetor força F1, eu tenho um vetor força F2, o FR, né, a força resultante, também vai ser um vetor, né, vai estar mais ou menos por aqui assim, né, vai estar mais ou menos por aqui assim. E da mesma maneira que cada um desses vetores tem um ângulo em relação ao eixo x positivo, né? Aqui 45, aqui se fosse somar tudo seria 60 mais 90 daria 150, né? Esse vetor resultante, FR, ele também vai ter um ângulo em relação ao eixo x positivo, tá bom? Como que eu vou determinar isso? A primeira coisa é fazer o cálculo da força resultante. Claro, primeiro eu tenho que conhecer esse vetor FR, para depois pensar qual que vai ser a direção dele, né? Qual que vai ser o ângulo dele. Então, olha só, eu vou trabalhar unicamente com o vetor F1 e F2. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Dessa maneira. Se você não se sentir à vontade dessa maneira, você fique à vontade para fazer da maneira que você quiser. Eu prefiro imaginar um desses vetores dentro de um quadrado. Por quê? Porque quando nós imaginamos esse vetor dentro de um quadrado, fica mais fácil imaginar os ângulos. Por quê? Porque olha só, eu deixei aqui a equação da força resultante. Você vê que a equação da força resultante, eu vou usar F1, esse F2 também é um quadrado, tá, gente? F2 é um quadrado também, tá? Aí eu vou usar o cosseno desse ângulo aqui. Mas que ângulo é esse que eu vou colocar no cosseno? Esse ângulo que aparece aqui é o ângulo entre F1 e F2. Só que esse ângulo ele tem que ser determinado pela lei do paralelogramo, tá certo? Então nós vamos fazer o cálculo desse ângulo e vocês vão entender aonde que eu quero chegar, tá bom? Porque se você olhar diretamente aqui, você vai dizer que é 105. Por quê? Porque se aqui eu tenho 45 graus, eu sei que entre um eixo e outro é 90, né? Então 45 para dar 90 é mais 45, né? Então eu somaria 45 mais 60, isso aqui ia dar 105 graus. Só que 105 graus não é o ângulo que eu devo usar aqui. E por quê? Nós vamos ver. E depois eu vou explicar para vocês por que não usar o 105 graus e sim usar o ângulo que vai dar aqui. Então vamos lá. Então eu imaginei esse quadrado, né? Aí esse quadrado aqui, ele vai ser cortado na sua diagonal aqui, por um ângulo de 45 graus. Por um vetor que tem uma inclinação de 45 graus. Então aqui é F1, tá? Os 45 graus aqui, tá vendo? Tá? Então veja bem. Aqui eu tenho um outro ângulo, tá bom? Esse ângulo, ele tem em relação a essa horizontal, qual que é o ângulo que esse vetor aqui, F2, tem em relação à horizontal? São 30 graus, né, gente? Porque tem que ser 60, né? Eu sei que tudo isso aqui é 90. Então, 60 para chegar a 90 é 30. Então, eu tenho um outro vetor F1 aqui, F2, desculpa, perdão. F2, né?
que ele vai ter um ângulo aqui em relação à horizontal de 30, né? F2, meu filho, F2. De 30 graus, tá bom? Um ângulo de 30 graus. Aí, o que acontece, gente? A lei do paralelogramo, o que nós fazemos? Nós fazemos projeções, né? Eu vou fazer a projeção do F2 e vou fazer a projeção do F1. A projeção do F2, ela é feita na extremidade do F1, né? E a projeção do F1, ela é feita na extremidade do F2. Ah, mas não está paralelo, Emerson. Realmente, gente, não está paralelo. E eu não vou tentar conversar com vocês de maneira a fazer vocês acreditar que isso está paralelo, porque não está. Então aqui, veja bem, ó. Se aqui eu tenho 30 graus em relação à horizontal, aqui também eu vou ter os mesmos 30 graus em relação à horizontal, né? Essa aqui é a projeção de F2, né? E aqui é a projeção de F1, né? E aqui, se nesse vértice aqui eu tenho 45 graus, no vértice oposto eu tenho mais 45 graus, né? Então, gente, qual que é o ângulo que eu tenho entre F1 e F2? Você percebe que não é 105 graus que eu devo usar. Eu devo usar 75 graus, tá vendo? 75 graus. Eu devo usar este ângulo aqui, tá bom? Se eu usasse 105 graus, o que ia acontecer? Ia acontecer, primeiro, que eu não estaria fazendo o cálculo em relação ao eixo, né? Esse eixo X aqui. Eu estaria fazendo aqui, né? Pegando eles à parte. Mas veja bem, se eu usasse 105 graus, ia dar o mesmo cosseno do 75, tá? Porque 105 tem o mesmo cosseno do 75, tá bom? Tem o mesmo cosseno. Mas o que acontece? O cosseno do 75 é positivo, o cosseno do 105 ele é negativo. Você vê que aqui a equação ela tem um sinalzinho de menos aqui. Então negativo com negativo é dar positivo, né? O nosso valor, a nossa resposta real, isso tudo ia ser uma parcela de subtração, ia passar a ser uma parcela de adição, ia dar um valor totalmente diferente, gente. Aí o que eu te falo? Eu te falo o seguinte, que você sempre faça, né? Se você tiver aqui, você faça a regra do paralelogramo, né? Ou faça a lei do triângulo, né? Somar a origem com extremidade, para você ver certinho qual que é o ângulo que você vai usar, tá bom? Não vai assim pelo desenho, aqui é 60, aqui é 45, aqui é 75, não. Use as regras de adição de vetores, né? Ou a regra lá dos triângulos, né? De somar a origem com extremidade, ou a regra do paralelogramo. Então vamos colocar na equação aqui, gente. Força resultante, ela é F1 ao quadrado, então é 600 ao quadrado, mais 800 ao quadrado, que é F2, menos 2 vezes F1, 600, vezes F2, que é 800, né? Tudo isso multiplicado pelo cosseno de 75 graus. E tudo isso é dentro da raiz quadrada, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui quanto que dá. Gente, se você fizer essa conta toda, vai dar 867 newton, tá? Porque vai dar 866,91. Aí, como ele não deu nenhuma casa depois da vírgula, tá? Não tem casa decimal, então a gente também deixa sem casa decimal, já arredonda logo. Já fiz a conta, já deixei o valor logo aqui, para tentar deixar mais enxuto o vídeo. Então agora vamos lá. Então eu sei o quê? Eu sei que quando eu somo F1 e F2, vai aparecer um vetor resultante, que vai estar mais ou menos por aqui assim, ó. Vai estar mais ou menos por aqui assim. Opa! Um vetor resultante, que vai estar mais ou menos por aqui. Tá? Que ele vai ter um ângulo, né, gente? Que ângulo que vai ser esse? Ele tem esse ângulo aqui, gente, que é o ângulo que a gente quer, ó.
Ele tem esse ângulo aqui em relação ao eixo x positivo, né? Um ângulo que eu vou chamar de θ, que é o que eu quero descobrir. Agora, como que eu vou descobrir esse ângulo θ? Eu vou descobrir esse ângulo θ a partir da lei dos senos, tá bom? Como que eu vou fazer? Eu não tenho esse paralelogramo aqui. Eu sei que no meio aqui, ó, no meio desse paralelogramo aqui, eu vou ter a força resultante, tá bom? Eu sei que o meu FR está aqui. Essa é a minha força resultante, é isso aqui. Então, para eu aplicar a lei dos senos, eu transformo tudo isso aqui. Eu pego só essa parcela aqui. Poderia pegar essa também, tá bom? Daria na mesma coisa. Tanto faz. Então, eu corto no meio o paralelogramo e pego um pedaço só. Então, vamos lá. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. FR de um lado, né? Eu tenho F1, F2, né? E F1. Então, aqui eu tenho FR. Aqui eu tenho F2, né? A projeção de F2. Aqui eu tenho F1. Aí nem faz muita diferença colocar os sentidos dele. Não faz diferença aqui. Aí, veja bem. Eu tenho esse ângulo aqui, tá? 75. Eu tenho esse ângulo de 75 graus, que eu já conheço. E eu tenho esse ângulo aqui, gente. Olha só esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo φ. Uma bolinha cortada, tá? Esse ângulo aqui, ele é um pedaço do ângulo que a gente está tentando descobrir, né? Ele é esse ângulo aqui, tá vendo, ó? Numa escala maior, esse ângulo aqui é esse mesmo ângulo, tá vendo? Né? Então, eu posso aplicar a lei dos senos da seguinte maneira. A força resultante, né, dividido pelo, olha só, pelo seno do ângulo que está de frente para ele. Tá vendo? Então, qual que é o ângulo que está de frente? Imagina que o ângulo é um olhinho, tá? Aqui, ó. Um olhinho. Se esse ângulo fosse um olho, ele veria esta aresta aqui, né? Do FR. Tá vendo? Então, é assim, FR, ele dividido pelo seno do ângulo que está olhando para ele. Qual que é o ângulo que está olhando para ele? É o ângulo de 75 graus. Ele tem que ser igual, aí veja bem, eu vou usar o F2. Por quê? Porque qual que é o ângulo que eu tô que me interessa aqui? É esse aqui, né? O ângulo φ, que é parte desse ângulo θ, tá vendo? Ele é um pedacinho, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou ter esse ângulo φ, se ele fosse um olho, ele estava vendo qual aresta? F2, né? Então isso aqui tem que ser igual a F2, né? F2 sobre o quê? Sobre o seno do ângulo φ. Por quê? Porque eu quero descobrir exatamente o seno do ângulo φ, né, gente? Então vamos lá. Eu vou ter 867 dividido para o seno de 75. Ele vai ser igual a 800 dividido para o seno de φ. De φ cortada assim, na diagonal. Aí, aplicando a regra de x, eu vou ter que o seno de φ ele vai ser igual a 800. Quanto que é o seno de 75, turma? Seno de 75. Opa, seno de 75. Ele vai ser, ó, 0,96. Mas eu vou colocar seno de 75 na verdade, porque essas coisas têm muita casa decimal, né? Isso dividido para 867. Então vamos ver quanto que dá o seno aqui do φ, né? Coloquei θ, costume. Então vamos lá. 167
75 vezes 800. Aí isso aqui dividido para 867. Então o seno aqui vai dar... O seno ele vai dar aqui 0,89. Aí, se eu quiser saber quanto que vale o φ, né, em ângulo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer seno menos 1. Então eu vou apertar Shift, seno menos 1 de ANS. Aí isso aqui vai dar 63,003 graus. Então eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui ele é 63,03. E o θ? O θ ele vai ser os 45 mais esse ângulo aqui, né, gente? Então ele vai ser 45 graus mais 63,03. Aí isso aqui mais 45 vai dar 63,03 mais 45. Isso aqui vai dar 108. Então θ aqui vai dar 108,03 graus. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado, espero que tenha dado para entender, né? E enunciado vai estar aqui embaixo. Não deixe de dar seu like ou dislike. Nos vemos no próximo vídeo.